Mas o que mais me deixa cheio de perguntas é o- esse buraco que acontece por uma escravidão tão maciça e tão abrangente foi isso daí, o que isso reflete hoje em dia, né? Vamos falar de Brasil, por exemplo, né? Você tem essa população absurda de escravos que de uma hora para outra, tipo, você não é mais escravo, mas não tem nada. É. E aí, como você absorve esse pessoal? Como foi esse processo aqui no Brasil? Não foi, né? Não foi? Não, foi de Não, algum não, não jeito. foi absolvido. Não, mas foi. como que aconteceu? Não, o fato Eles é que- voltaram a meio que Se trabalhar... fosse a abolição do Rebouças, Entendeu? se fosse a Tinha. abolição do Luiz Gama... Tinha umas outras ideias? Não dá pra. Então, o problema é esse. Então, as pessoas acham que não tinha. Ah, simplesmente foi lá, assinou e vai embora. Isso não é verdade. Então, quer dizer, o processo, o abolicionismo foi gestado, né? Devagar, claro, e pode ser, a gente pode discutir se demorou muito ou não, e tudo bem, essa é uma discussão. Agora, que aqueles 8 anos lá, entre 1880 e 1888, de trabalho intenso do movimento abolicionista organizado já, ele tinha muitos projetos para resolver o problema depois. Tá. Então, a disputa era entre os senhores de engenho que queriam indenização e os abolicionistas falaram, não, a abolição tem que ser sem indenização. Se alguém tiver que ser indenizado, serão os ex-escravos e não os senhores. Ah, eles queriam indenização. Sabe que a queriam primeira falência histórica do Banco do Brasil foi por conta da abolição? Porque o que acontecia é que os bancos, eles emprestavam dinheiro para os fazendeiros e eles recebiam os documentos da escravidão como contrapartida. Caramba. Garantia de que eles iam pagar, tá ligado? Sei. Aí, de repente, vem a abolição, os documentos não valem nada. Exatamente. Então, assim, os caras queriam indenização. E, inclusive, no estatuto e tal, nas reivindicações dos abolicionistas, falaram, não pode ter indenização para senhor de engenho, porque isso é um absurdo, né? E quando a abolição acontece, e que, inclusive, o Dom Pedro II se recusa a indenizar os ex-senhores de engenho, isso quem registra é o Rebouças, né? Ele escreve no seu diário, os diários do Rebouças são um documento histórico importantíssimo. Ele fala, olha, a gente fez a abolição, né? E passado um ano, os senhores de engenho, ou ex-senhores de escravos, ainda estavam brigando por indenização, um ano depois. Então ele fala, olha, no aniversário da abolição eu caí numa tristeza terrível, porque os caras não pararam. Então eles emperraram o processo do pós-abolição, né, tanto os republicanos que estavam querendo dar um golpe fazia tempo, né, quanto os ex-senhores de engenho que se juntaram aos republicanos e transformaram a política do país numa confusão desgraçada que não deixou andar nenhum projeto para resolver o problema dos ex-escravizados. Mas existia algum movimento de dar algum tipo de reparação Bom, em o dinheiro projeto pros do escravos? Rebouças, o projeto do Rebouças, por Tinha exemplo, até reforma, seria o que a gente chama de reforma agrária. Ah, o tá. projeto do Rebouças tinha um desenho, o básico era o seguinte, olha, é pegar essas grandes propriedades de terra, essas grandes fazendas, e o seu dono, ele arrendar parte dessa terra para os seus escravos mesmo, os ex-escravos, e também para imigrantes. Então vem imigrante, tá? Então quer dizer, fatia essa grande propriedade em algumas propriedades menores e você faz produção em escala. Então, o que ele chamava de iniciativa individual e de espírito de associação. Então, cada pessoa vai ter um pedacinho de terra e aí ela vai trabalhar, né? Vai cultivar, vai fazer a sua parte ali e o que ela produzia ali, ela vai passar para o que ele chamava de fazenda central. Então era engenho central e a fazenda central processava e distribuía e todo mundo ganhava dinheiro. Então a ideia dele era essa. Mas como que você é escravizado por um cara e depois você tá no mesmo lugar, agora numa outra função? Não era Então, isso era que, complicado, né? É você isso que pensar era complicado, porque na prática, como é que o Machado de Assis tem um conto dele clássico, né? Que é aquele conto que ele... eu acho que foi do ano da abolição mesmo, onde tem um senhor de escravo que vê que a abolição vai acontecer e fala pro negro assim, olha, já que a abolição vai acontecer, eu vou ser mais benéfico do que a própria abolição, eu vou te libertar agora. Vou te libertar e ainda vou te dar uma grana assim para você continuar trabalhando para mim. Só que era um valor tão irrisório
que no final das contas a escravidão tinha continuado, porque ele não teria grana para se sustentar com o dinheiro que ele recebia. Então, Aí beleza, ele continuou trabalhando para aquele senhor, aí o senhor dá uma pancada na cara dele e fala, tem algumas coisas que vai demorar para passar. Machado de Assis é genial, cara. Genial, cara. Genial, porque ele sabia que o Nabucco também escreve sobre isso, que a sombra da escravidão iria perdurar na sociedade se não tivesse um projeto de integração, se não tivesse um projeto que ensinasse as pessoas, olha, agora tá todo mundo livre, vamos conviver, vamos fazer o país funcionar para todo mundo, o que não foi que aconteceu nos anos seguintes, cara. E o que acontece de verdade? Já que esse projeto não passa, para onde vai essa mão de obra? Uma coisa que é interessante para lembrar é que o próprio Joaquim Nabuco escreve no livro dele, é que qual era o projeto para acabar com a escravidão antes da abolição. A galera acreditava que os negros iam morrer na senzala, e a cada vez o tráfico foi proibido, então só ia se retroalimentar aqui de dentro de um estado vendendo o negro para outro estado. E o que aconteceria é que eles iam cada vez morrendo mais na senzala até não ter mais negro no país. Então, quando vira a República, uma parte dessa elite que assume o poder fala, beleza, vamos manter o nosso padrão aqui, vamos tentar formas a gente não precisar conviver e integrar essas pessoas negras que foram abandonadas, cara. E aí vem esse projeto eugenista no país, que é um projeto de embranquecimento, que é um projeto que tenta criar uma identidade nacional embranquecida, de importar pessoas, de trazer pessoas de fora e dar... Quem que lidera isso? Quem que dá essa ideia? O Brasil todo. Porque o governo republicano. Eu costumo dizer que, assim, chamam a Ku Klux Klan de o governo invisível. O Brasil teve os eugenistas, que são os racistas visíveis. Mas eles era um grupo assumiram tudo. Tinha uma entidade, uma associação eugenista brasileira. Que Como chamava? Foi a maior associação, é o Congresso Eugenista Brasileiro, foi a maior associação da América Latina, liderada por Renato Kell, Monteiro Lobato e vários outros caras. Monteiro Lobato estava nessa? Monteiro Lobato patrocinava. As primeiras publicações, Anais de Eugenia, foi bancada pelo Monteiro Lobato. Caramba. E Monteiro Lobato olhou pro Renato Kell, que é o pai da eugenia, que dizia que a eugenia seria a religião, ciência de todo bom cidadão do Brasil, e falou, cara, eu tenho vergonha de não ter te conhecido antes, você era genial, tá ligado? Renato Kell pegava obras de cientistas da Alemanha e publicava no Boletim da Eugenia. Entre 1920 e 1930, talvez o Brasil foi a época mais racista do Brasil. Por que eu digo mais racista? Porque se você entrar em qualquer universidade, qualquer hemeroteca e pesquisar saúde da raça, higiene da raça, isso estava em discussões. O Congresso brasileiro estava discutindo esterilização. Dos negros? De pessoas... eles não chamavam diretamente negros. Era o que eles chamavam de degenerados. Degenerados. Qualquer pessoa que tinha doenças congênitas e a negritude, a fé, a cultura negra era uma das coisas que eles consideravam alguns problemas. Por exemplo, era uma crença de que o alcoolismo era um problema do sangue do negro. Uma Barreto foi internado várias vezes por conta disso. Ele era propenso a isso? Alcoolismo. Alcoolismo. Não tinha branco bêbado, caramba. Então, tinha, mas, né? O que acontece? Até depois da abolição, não conta. Não tinha trabalho, ninguém queria contratar as pessoas negras, elas ficavam pra rua, elas acabavam, tipo, bêbadas, violentas nos lugares, e a galera olhava pra isso, e ao invés de falar, nossa, isso é uma condição social, falava, isso é uma condição biológica. Então eles começavam... Ou moral, né? Condição moral, eles falavam bastante moral. Então eles tinham a psicologia brasileira, a Liga de Higiene Mental, a Central de Eugenia Brasileira, que foi congresso de 1930 e tal, cara, eles realmente, discutido na universidades do Rio de Janeiro, discutido no governo, discutido no Congresso, apoiados pela imprensa. Essa pauta sobre a esterilização foi divulgada no jornal o Globo, cara. Então, o boletim da eugenia, o Renato Kell agradecia a imprensa por esse projeto por apoio à eugenia no Brasil, tá ligado? Assim, era aberto, mano, era muito aberto. E aí é esse momento que eles querem trazer pessoas brancas. Eles tinham, assim, o Brasil é um país que precisava desenvolver uma boa natalidade também, porque todo mundo morria, cara. Tipo, era uma doença, de... Não tinha hospital, cara. E esse lance é interessante, porque quando eles falam de eugenia, esse termo eugenia era abrangente na época. Porque, por exemplo, o próprio Juliano Moreira,
ele fez parte dessa associação eugênica aí do Renato Kell. No entanto, ele era negro, um médico psiquiatra negro, e ele combatia essa ideia de que o negro era inferior, de que existiam doenças associadas ao negro. Então ele acreditava na eugenia como limpeza de saúde. Higiene. Higiene. Então, por exemplo, o que era o ideal? O Rebouças, de novo. O Rebouças ele tem uma série de artigos que ele chama de higiene alguma coisa, mas eram artigos sobre higiene. Porque era um problema. Né? A falta de higiene, as pessoas não tomarem natalidade. Natalidade. Morria muita criança, morria muita gente de malária. Tinha muito casamento entre primos e pessoas do mesmo sangue, então isso também dava vários problemas. Então a eugenia tinha esse sentido abrangente também de higiene. Então nós temos que cuidar, tornar o país mais limpo, mais higiênico. O projeto sanitarista brasileiro era muito ligado à eugenia. Então, assim, é um erro a pessoa associar diretamente a eugenia a racismo. Entendi. Eugenia era várias outras tretas e outros pensamentos, inclusive alguns que foram bons. É por conta do movimento eugenista que teve uma lei que você não pode mais casar com seu primo, tá ligado? Porque tava dando ruim no país. Tipo, você tá percebendo que tá dando ruim, cara. O Brasil naquela época era bastante rural, né, cara? Tipo, mais de 70% do Brasil era rural. Então você não tinha saneamento básico, as pessoas morriam de várias doenças. Quando tinha filho, sempre tinha muita morte de bebês. Então o que a galera começou a fazer traz os europeus, traz os imigrantes, dá um pedacinho de terra e às vezes você dá o básico para eles. Por exemplo, um trabalho e uma assistência odontológica. Só isso já garantiria mais sobrevivência pra galera, cara. Mas por que essa decisão de dar essa terra pros europeus e não pros negros? Porque eles queriam branquear o Brasil. Queriam branquear. Eles queriam... Porque assim, existiam... essa ideia racista, né? De achar que o negro era menos evoluído, ela pegou. Entendeu? No começo do século XX, ela pegou. Então, esse não é um negócio que vem da escravidão. Não é uma herança... Quer dizer, é uma herança indireta... Mas ela, assim, no período do Império... Por exemplo, a gente encontrava não só esses negros que a gente disse, né, os célebres e tal, mas tinha muitas pessoas negras que eram importantes no Império, que eram políticos importantes, que eram artistas. O Dom Pedro II pagou bolsa de estudo para o Estevão Silva, que era um pintor negro, estudar fora. Né? O próprio Carlos Gomes, que era mestiço, né? Era miscigenado. Um monte de gente importante. Então, assim, esse ideal racista eugênico, ele foi ganhando corpo depois da abolição, porque os caras eles tinham um ideal de país, e esse ideal de país, ele não incluía a população negra. Esses caras, eles são menos evoluídos, porque eles estavam bebendo naquela coisa alemã de eugenia que vinha da Alemanha. A ciência defendia isso. É interessante dizer que, inclusive, pessoas negras acreditavam que negros eram diferentes biologicamente. Então, teve um Congresso Universal das Raças em 1911 que, o pessoal foi lá em Londres, reuniram todas as pessoas, reuniram os chineses, árabes, todo mundo para falar, cara, o que a gente vai fazer vivendo junto? E William de Bois, pai da intelectualidade negra estadunidense, participou do Congresso Universal das Raças. Aí foi onde foi apresentado a tese do branqueamento do Brasil. Por quê? Porque uma sociedade... O Brasil, ele sempre teve esse olhar de eu quero ser uma Europa, tá ligado? Então, eu quero ser uma Europa. E na Europa não tem uma população mestiça e negra. Eu preciso vender a imagem de que a gente tem uma população branca. É interessante falar que o branqueamento ele não existe biologicamente. Como assim? A população não vai ficar branca e os negros não vão desaparecer se todo mundo se miscigenar. Essa é uma visão muito da América Latina. Entendi. Tanto que na Alemanha nazista, a miscigenação era tida como enegrecer as pessoas, lá na Europa. Na América Latina, que queria fazer o inverso, queria vender a imagem do inverso, a galera acreditava que tinha uma conta de 100 anos do João Batista de Lacerda. Que bizarro. Ele fez uma conta, falou assim, ele apresentou essa conta lá no Congresso Universal das Raças. Se continuar o processo de miscigenação assim, em 100 anos, não vão existir quase ninguém com traços negroides no país. E foi o contrário, né? Então hoje, se a gente fala que tem mais de 50% de negros no Brasil,
É, por causa da miscigenação, né? Então, quer dizer, produziu o efeito contrário do que os caras queriam. E assim, inversamente, muito inversamente, porque naquela época, a gente estava falando de 10 milhões de pessoas negras no país, que existiam naquela época. Hoje, só de pessoas negras retintas são 10 milhões e de pessoas negras miscigenadas são quase 80 milhões, assim, cara. Então, ou seja, os eugenistas, eles eram burros. Eles chutaram Eles não sabiam porra nenhuma de genética. Eles só tinham sonhos de que o sangue branco vai obliterar o sangue negro e tal. Eles só tinham desejo. Por isso que o Renato Kell diz, a ciência é religião, porque ele sabia que aquilo era mais um desejo. À medida que as pessoas vão aprendendo sobre genética, sabe quando que a humanidade teve a certeza de que nós somos uma raça biológica? Foi agora 2003. Pouco, né? 2003, né? Com o projeto de genoma. 2003, projeto de genoma. Antes de 2003, Caramba. todo mundo... Por isso que antes de 2003, na escola pública, você aprendia que negros são diferentes, que talvez tenham comportamentos diferentes, que a educação física brasileira, que tem a base antes de 2003, vai dizer que o negro é mais forte para isso, que o negro é melhor para aquilo. Tá ligado? A maior parte dos paradigmas científicos antes de 2003 tratam o negro como uma raça biológica diferente, cara. Caramba.